Olá, o TVE Debate de hoje fala de um assunto que preocupa a todos, seja aqui no estado, no Brasil e no mundo, a crise hídrica. A Bahia está em alerta para escassez de água. Para se ter uma ideia, a barragem de Sobradinho, aqui no estado, já alcançou a vazão mais baixa de sua história, com apenas 11%. Para discutir sobre o uso sustentável e a situação dos níveis dos reservatórios no estado, convidamos o diretor de operações da Embasa, Carlos Ramires, o diretor de águas do Instituto de Recursos Hídricos da Bahia, Eduardo Topázio, o engenheiro ambiental, Asher Kipperstock, e o coordenador-geral da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais da Bahia, Carlos Eduardo Chaves. A gente começa com Ramires, que é o representante da Embasa. Ramires, como é que está a situação dos reservatórios aqui na Bahia e existe a possibilidade de um racionamento a curto prazo em Salvador e região metropolitana? Olá, primeiro eu queria começar dizendo que é um prazer estar aqui, tendo a oportunidade de discutir com o professor Asher, Topázio, Eduardo, esse assunto que vem deixando o Estado, né, e nós numa situação de alerta, uma situação crítica. A estiagem que vem ocorrendo no estado da Bahia vem reduzindo os mananciais que são utilizados para abastecimento de água, não só nas regiões mais áridas do estado, né? E essa situação já chegou aqui na região metropolitana, deixando as barragens que abastecem o Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Salvador, região metropolitana, numa situação atípica, né? Com níveis abaixo do esperado. E isso trazendo ações do governo do estado, através da Embasa, para que sejam implementadas visando a continuidade do abastecimento, né, dessas regiões. Foram investidos recursos aí da ordem de 99,7 milhões em obras emergenciais, pequenas obras, obras de reversão, obras de transposição, perfuração de poços, enfim, obras que deram, né, para dar continuidade do abastecimento, e obras anteriormente mais estruturantes, para você ter ideia, através do programa Água para Todos, o governo do estado, através da Embasa, realizou investimentos aí da ordem de 1,14 bilhões em todo o estado. Mais especificamente, falando aqui da região metropolitana, desse valor, algo em torno de 108 milhões em obras estruturantes. Aí eu destacaria, no caso de Salvador, duas obras que foram importantes para que essa crise não atingisse níveis mais críticos, no caso do abastecimento aqui de Salvador. Foi a duplicação da adutora de água bruta, que aduz água do manancial Joanes para a ETA principal, que é a nossa principal estação de tratamento, que recebe água do Joanes, recebe água de Pedra do Cavalo, Rio Paraguaçu, e é responsável por aproximadamente 65% do abastecimento de Salvador e uma parte da região metropolitana. Então, essa adutora viabilizou o aumento da oferta para Salvador. E uma outra obra importante, mais duas obras importantes, foi a duplicação dessa ETA principal, dessa estação de tratamento, e também a retirada do abastecimento do polo petroquímico de Camaçari, que é um abastecimento representativo. Antes era realizado através do manancial Joanes, nós transferimos o abastecimento do polo para o manancial lá, a barragem de Santa Helena, que é o Rio Jacuípe, e isso disponibilizou mais água para ofertar, para distribuir para Salvador, e manteve lá, deu continuidade ao abastecimento do polo petroquímico com a parte da região ali de Camaçari. Professor, obras estão sendo feitas, então é preciso pensar também no uso racional da água, né? Você está colocando um ponto que é realmente o que eu acho que a gente tem que discutir com mais clareza. Crise não é climática, crise não é de abastecimento, é disponibilidade, é da relação entre a oferta e a demanda. Se a gente mantiver o debate em cima de o aumento da oferta, principalmente em situações de crise, não vamos resolver o problema. Nós temos hoje um sistema que eu represento, não estou falando especificamente da região metropolitana, do estado, estou falando do país inteiro, em muitos países, que eu ilustraria com a figura de um balde furado. Um balde furado em que hoje, nas nossas condições aqui no estado, metade da água que entra sai para os furos. E não estamos tomando as devidas providências. Eu perguntaria, por exemplo,
dos recursos que o governo do Estado está aplicando para enfrentar essa situação de crise, que parcela deles se referem, por exemplo, à renovação das redes de água, que hoje, no caso da região metropolitana, provocam perdas acima de 45%. E mais do que 45%, com uma incerteza nesses dados que denota a falta de controle do problema. Então, se continuasse discutindo em momentos de crise a oferta maior de água sem se discutir a demanda, é como tentar imaginar que o problema de um iceberg é a ponta que está saindo da água. Eu enxergo que o momento de crise, assim como a ponta do iceberg, é a grande vantagem, é o que existe de bom, porque se o iceberg não tivesse ponta, a gente bateria com ele o tempo todo. Essa crise, se bem que é a pior da história passada, se a gente puder falar na história futura, é talvez das melhores em relação à história futura. E isso não é um palpite solto. Toda a modelagem climática que se faz no planeta em função desse problema da mudança climática aponta para que a nossa região vai sofrer reduções drásticas na sua oferta de água. Como é que se considera isso? Então, não é a pior, é a melhor em relação ao futuro. Vamos, então, trabalhar mais com relação à oferta e demanda. Por falar em oferta, eu queria saber do Eduardo Topazio qual é a qualidade da nossa água própria para o consumo aqui no estado. Para o consumo, a qualidade é ótima, não tem problema. Tem um bom controle, quem faz a vigilância disso, inclusive a área de saúde pública. Nós fazemos controle dos mananciais junto com a Embasa e com outras agências do estado, outros órgãos municipais que abastecem, mas do ponto de vista da qualidade, ela é o que nós consumimos é boa. Temos problemas nos rios em geral, né, principalmente nas áreas urbanas, onde os rios estão em baixa qualidade. Mas gostaria, Amanda, de chamar a atenção também para outro aspecto que diz o seguinte: o professor Acha tem razão, a gente na realidade está vivendo um momento muito crítico em relação à questão da disponibilidade hídrica, em função de que nos últimos 100 anos, digamos assim, a gente não teve situação similar em algumas regiões do estado, mas de fato a gente vai ter que estar preocupado e mais preparado para o futuro, que o futuro a gente não sabe como será e alguns cenários indicam que pode ser pior. Por falar em cenário, eu queria saber do Carlos Eduardo Chaves como produzir agricultura familiar diante desse cenário que a gente vive agora. Obrigado, Amanda. Eu queria agradecer à TVE pelo convite e ressaltar a importância, né, de trazer esses debates sobre temas importantíssimos para a sociedade. E, diante da sua pergunta, nós da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais, que há 35 anos trabalhando em defesa da luta pelo direito à terra e da preservação do meio ambiente, nós não podemos deixar de fazer essa relação da crise hídrica com alguns problemas que são históricos e que se tornam recentes também. A gente não pode discutir essa questão da escassez de água sem puxarmos para origem desse problema. A gente vive também a crise hídrica, ela está diretamente relacionada com a crise ambiental também. E isso se torna também um problema político na medida que a gente analisa algumas opções que têm sido feitas pelo Estado brasileiro, a exemplo desse apoio irrestrito a grandes obras, a exploração mineral, a questão do agronegócio. E a gente não pode deixar de fazer essa relação dessa falta de água, principalmente com a questão do desmatamento. A gente que acompanha essas questões, a gente vê hoje problemas seríssimos na preservação da Mata Atlântica, do Cerrado, no oeste da Bahia, e como a gente acompanha de perto e faz essa relação com a luta das comunidades também pelo acesso à terra, essas comunidades que fazem essa defesa ambiental desses territórios, a gente fazendo essa relação, a gente vê algumas questões assim muito díspares, quando a gente tem problemas de concessões de outorgas de água e de licenças ambientais a empreendimentos que, por exemplo, prevê uma retirada de 60 milhões de litros de água por dia para um empreendimento do agronegócio, enquanto uma família, em média, usa 200 litros de água por dia, já considerando aí uma boa parte disso como desperdício. A média deveria ser em torno de 110 litros por dia. E a gente tem sérios problemas quando a gente vê que, para além dessa posição do Estado, dessa defesa irrestrita a esses empreendimentos, concedendo essas licenças, essas outorgas de água, a gente tem um judiciário também que, via de regra, quando nós contestamos
essas licenças, essas outorgas na Justiça, o Judiciário reconhece. E, enquanto isso, a gente vê essas populações que fazem essa defesa. Há pouco tempo aqui a gente teve, no TVE Debate, uma conversa também com o Cacique Babau, com o Taquari, representantes dos povos indígenas, e o que a gente vê é um processo de criminalização dessas lideranças que justamente tentam fazer a defesa desses territórios, onde estão essas nascentes dos rios, onde estão os aquíferos, e passam a ser criminalizadas por essa luta. Quais são as políticas públicas, então, que a gente pode estar pensando ou está fazendo para coibir isso? Olha, primeiro eu quero só explicar o seguinte: as outorgas de água seguem critérios técnicos bem definidos. A água não é um bem de ninguém, é um bem público, então todos têm acesso a ele. O Estado entra regulando esse processo exatamente para evitar que alguém pegue em excesso. Então, existem regramentos no Estado da Bahia, no Brasil em geral, onde define limites por cada captação, por cada usuário da água. O usuário, entenda-se usuário, não somos nós que consumimos água da Embasa, por exemplo, mas a Embasa é um usuário da água, o agricultor é um usuário da água, a indústria é um usuário da água. Então, eu acho que não procede, ninguém dá uma outorga excessiva em detrimento de outros, quer dizer, a gente garante os direitos para todos. É bom que se diga que também na norma do Estado, que meio litro por segundo é considerado com um uso que é dispensável de outorga. Então, uma família que consome 200 litros é muito pouco, na realidade, consome cerca de 43 mil litros por dia, ele está dispensado de outorga. E tem que ter o registro dele para controle e acompanhamento, né? Outro aspecto também é que a questão do uso da água, isso é política pública que eu estou falando aqui, ela usa também, tem outros critérios, além do aspecto da normatização da acessibilidade da água, ou seja, o Estado tenta normatizar o acesso a um bem público, que não é do Estado, é público. É bom que se firme isso e reafirme isso, né, para evitar que alguns com mais poder tenham acesso em excesso e prejudica quem não tem, não quer dizer que ele não tenha direito no fator econômico. Tem também um fator de avaliação ambiental, dependendo do empreendimento do projeto. A Embasa está sujeita à licença ambiental, o grande empreendimento que capte água está sujeito à licença ambiental. Tem uma certa normatização. É perfeito? O sistema é perfeito? Claro que não é. O Estado é um Estado com dificuldades, inclusive de ter gente suficiente para atender o tamanho do Estado, né? Mas temos um reforço grande de equipe recente, inclusive para tentar tirar esse passivo. Alguns problemas ocorreram e continuam ocorrendo. A gente está trabalhando no sentido de equalizar e melhorar e tornar mais eficiente esses processos. Políticas públicas, só para afirmar, sim, nós estamos fazendo hoje, pela primeira vez, depois de uma década, no século XXI, digamos assim, planos de bacia, que vai planejar melhor a disponibilidade hídrica e o uso dessas bacias para ajudar a gente no planejamento futuro do uso da água. Nós começamos com 3 bacias em áreas bem semiáridas, que é o Paramirim, Santo Onofre, que é um plano apenas, Verde, Jacaré, o outro, e o Salitre, que são todos afluentes da margem mais seca do São Francisco, mas temos projetos de continuar fazendo esses estudos. O Paraguaçu já está em fase de licitação com o Recôncavo Norte, que é a nossa região metropolitana, para justamente ter mais instrumentos, mais elementos para a tomada de decisão de forma mais eficiente. Professor Ascher, essas políticas públicas? Eu acho que a colocação do colega dos advogados, ela traz uma reflexão que ontem eu estava fazendo ela em sala de aula com os nossos alunos da graduação e da pós-graduação. A origem, você vê o seguinte: nós estamos numa situação de crise de água e, para chegar à população, aqui metade da água se perde e ainda as instituições desperdiçam brutalmente. Na origem da distribuição hídrica no Brasil, ela não visa atender igualmente a todo mundo. E para as elites ou as classes minoritárias, a água é suficiente. Então, você não cria uma engenharia que otimize o uso da água, porque a rigor, dentro da nossa cultura, dentro da nossa política, ela não visa atender todo mundo como realmente foi colocado. Vou dar um exemplo claro. A água da região metropolitana de Salvador, ela é transposta, 50%, 60% dela, do sistema Paraguaçu, que é um rio basicamente alimentado no semiárido baiano. Da Pedra do Cavalo, né? Pedra do Cavalo. Mas também as cabeceiras do João de Jacuípe vêm também de regiões de menor precipitação. Então, o que a gente faz? Pega a água de uma região onde se tem menos água, a transfere para uma região que tem muita água, perde no caminho metade dela, e o que entra para a nossa residência, a gente, grande parte desperdiça, e o que vai para o esgoto é jogado para o mar. Jogado para o mar
É a pior alternativa a se fazer com água doce. O esgoto sanitário é água doce, porque você consegue revertê-lo para voltar a ser água potável. Para fazer isso com água do mar, você gasta 5 vezes mais energia. E esse modelo é considerado correto. É o que a gente ensina nas faculdades de engenharia, é o que se faz no país inteiro. Por que isso? Se não é porque, evidentemente, a preocupação, historicamente, tem sido com abastecer minorias. Aí eu quero saber do Ramires como é que fica aí a situação da barragem de Pedra do Cavalo, que a gente sabe que 60% realmente do abastecimento daqui da capital vem de lá. E a represa está operando com 62% da capacidade. Eu queria aproveitar o que o professor Acha colocou aqui com relação à perda, só fazer uma observação. Essa perda, ela não é física, 50% de perda física ou perda real. Ou seja, a água que está perdendo como se fosse no furo dos baldes, como o professor colocou. Nós temos um problema grave, principalmente nas regiões metropolitanas, que são as ocupações irregulares, né? E nós consideramos que aproximadamente 50%, 60% dessa perda, ela não é referente à perda real, ou seja, vazamentos, perda de água, né? Uma parte representativa dessa perda, ela é entregue nas residências, é entregue ao consumidor, tá certo? Então, nós consideramos essa perda e chamamos de perda aparente ou perda comercial. São as pessoas que se utilizam dessa água de forma indevida, de forma irregular, através de ligações não cadastradas no sistema da Embasa. E essas pessoas acabam fazendo uso excessivo e um desperdício maior. Por que não tem controle? Porque não pagam essas contas. Então, uma boa parte da parcela da perda, ela é destinada a essas áreas que a gente tem um desperdício muito grande. Aliado a isso, tem o desperdício doméstico, que é muito grande. Estima-se que hoje, aproximadamente, pode chegar a 30%, de 20% a 30%, do que se registra nos consumos dos imóveis é desperdício, né? São os hábitos domésticos que acabam criando um desperdício maior. E isso pode representar, no final do mês, na fatura da conta, um aumento de até 40%, dependendo do nível e do tipo de consumidor. Se for um grande consumidor, a representatividade vai ser maior. Então, só queria esclarecer essa questão da perda. Contratamos agora, estamos realizando um estudo de monitoramento e avaliação dos sistemas de abastecimento de água aqui da região metropolitana, considerando, né, esse cenário e essas mudanças climáticas. Esse estudo ele tem um alcance aí de até 2040. Fazer uma rápida pausa e daqui a pouco o TV Debate volta para falar sobre a crise hídrica. Okay. Até já.